Você sabe o que é síndrome da fome oculta? Eu desconfio, mas eu acho que o que eu imagino não é. Doutora Maite, explica pra gente. Tudo bem, lindeza? Tudo bem, Rê. Me diga uma coisa. Por que chama síndrome? Síndrome é porque é um conjunto de características. Então não é que a pessoa só tem fome. Ela também tem fadiga, tem cansaço, tem disposição. E fica tendo fome e não consegue entender o porquê que tem tanta fome. Tá. Bom, vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto para a gente ir entendendo nos mínimos detalhes. É mito ou verdade que a síndrome da fome oculta está relacionada com a baixa quantidade de alimentos ingeridos? Mito. Então aqui a gente não vai falar de quantidade de comida, a gente vai falar de qualidade de comida. Porque não adianta às vezes a gente comer pouquinha quantidade, só comer carboidrato, só doce. E aí o cérebro ele precisa de micronutrientes e vitaminas para tudo funcionar. E aí as células estão pedindo uma comida e você não come aquilo. Você vai comer outra coisa que não vai abastecer a célula. Ela continua te informando, vai lá e come, eu estou pedindo, come. Aí você vai lá e come errado. De novo, você não abasteceu. Aí ela pede de novo e você continua compulsivamente comendo. Come doce, depois come carboidrato e você não entende essa fome de onde vem. Então é uma fome constante. Sim. E você acabou de comer, tem fome de novo, você fala, mas de onde vem essa fome? Na verdade, as tuas células estão pedindo um nutriente específico. Que como você falou lá na mesa, gestação é o que acontece muito. Então, se aquela mãe está pedindo uma comida, o bebê está pedindo um nutriente. Aliás, por exemplo, falta de ácido fólico para a formação do neném, você pode ter espinha bífida, malformação neurológica da coluna. Nossa, então, olha. A falta de uma vitamina, que é das verdurinhas escuras, pode trazer uma consequência. Por exemplo, tem até casos descritos quem tem uma anemia muito grave, que tem uma tênia no intestino, que morde o intestino e sangra. Tem casos de pessoas que chegam a lamber o tijolo em busca de ferro. Então, não é uma coisa... Eu já ouvi muito essa história. De lamber tijolo, chupar limão, Então, isso tudo não é brincadeira, acontece de verdade. Tá. É mito ou verdade que alguns medicamentos e exercícios físicos podem interferir na absorção de micronutrientes pelo organismo? Super verdade. Então, às vezes, não é só, vou tomar uma cápsula de uma vitamina para repor. Então, por exemplo, o ferro, que a gente está falando do ferro. Por que tem que tomar suco de laranja para o ferro absorver? O que tem a ver? O ferro, para entrar no intestino, ele precisa de um ambiente mais ácido. E a laranja, o limão são cítricos. Mudando o pH, aquele ferro consegue ser puxado pelo intestino, senão ele vai passar e vai embora, entendeu? Não vai absorver nada. Não vai absorver. Tá. Por exemplo, exercício. A gente, quando faz atividade física exaustante, atleta, eles chegam a consumir 15 vezes mais oxigênio. Imagine a oxidação celular, a quantidade de potássio, cálcio que precisa para entrar o nutriente dentro dessa célula que está sendo muito usada. Então, em exercícios, às vezes, você precisa de mais potássio, de mais cálcio. É super importante, por exemplo, o atleta usar altas doses de vitamina E. A vitamina E recupera a fibra muscular. Então, a atleta tem que usar uma suplementação ou de alimentos ou de cápsulas. Por exemplo, absorção do intestino. Alcoolismo. O alcoolismo e uma coisa chamada anemia intrínseca, que é meio que genético, você não absorveu a B12. Então, por mais que você coma o ovo, a carne, você acha que está tudo bem, mas aquilo não está sendo absorvido. E uma das causas de baixa de memória, perda de memória, é deficiência de B12. Então, você fala, eu estou comendo, eu não preciso tomar vitamina. Engana-se. Tá. É mito ou verdade que a fome oculta atinge somente quem está abaixo do peso? É mito. Infelizmente, né? É mito. Às vezes é o contrário. Muitas vezes a obesidade traz uma desnutrição envolvida. Que coisa, não, doutora? Né? E a gente tem esse mito com crianças. O bebezinho tá fofinho, ele tá saudável. Não, obesidade nem sempre é sinônimo de saúde, né? Então, as pessoas também magras, acontece isso muito, os pais levam no consultório, é que meu filho tá muito magrinho.
eu queria que ele engordasse, que a senhora desse alguma coisa para ele engordar. Não, gente. Crianças magras, com todos os nutrientes ativos, com os exames saudáveis, na linha de curva de crescimento, não há necessidade de engordar. É outra preocupação que os pais têm muito também. Tá. É mito ou verdade que essa síndrome deixa o organismo mais vulnerável a infecções e predisposto ao surgimento de doenças crônicas? É bem verdade. Então é grave, hein? É grave. A gente acha que vitamina pode tomar quanto quiser. Inclusive, excesso faz mal, tá? Existem descrições de excesso de vitamina A que a gente pode ter até câncer de pulmão. Nossa. A gente pode ter sangramento gengival. A gente baixa a imunidade quando tem a falta da vitamina A. Então, vitamina A, que a gente dá muito, não é para criança, a gotinha de vitamina A e D. Por quê? Criança com falta de vitamina A, por exemplo, tem perda de visão noturna. No escuro, você não enxerga. E se isso evoluir, pode evoluir para uma cegueira, né? E já o excesso, então eu vou dar um monte de gota para o meu filho. O excesso de vitamina A dá sangramento gengival e até descrições de neoplasia. Então, por isso que vitamina, eu falo que ela é o abre e fecha das células para todos os macro e micronutrientes entrarem da forma correta e ter um equilíbrio. Então precisa ser bem reguladinho. Tanto a falta como o excesso. Outra coisa que agora está muito na moda, vamos tomar vitamina D, né? O mundo está sem vitamina D. Sim, vitamina D é super importante. Ela fixa o cálcio, melhora o cabelo, a unha, a osteoporose. Só que, imagine um excesso de vitamina D. O que pode causar? Você acumula mais cálcio, dá pedra na vesícula, dá pedra no rim, dá hipercalcificação. Então não é tomar à toa. E por isso que tem que fazer exame de sangue, Rê. E não é difícil de fazer, não são exames caros, que todo mundo tem acessibilidade para fazer um tipo de exame desse. E ali sai tudo mapeadinho? Tudo. E tem o valor de referência. Então a gente também toma cuidado. Gestante, a gente tem umas doses a mais, porque tem que fornecer para o neném. Idosos, tem que repor mais vitamina D por causa da musculatura. Tá. E tem tudo cálculos que a gente faz para cada situação. Por exemplo, menina que está menstruando, né, fase de fertilidade. A menstruação perde ferro, então a gente tem que repor uma quantidade de ferro a mais, diferente dos meninos, né? Engraçado, né? Que o corpo é uma máquina muito evoluidinha mesmo, né? Tem que ser tudo certinho. Desbalanceia aqui, vai dar problema ali. Eu falo que é uma sinfonia, né? É boa, é uma sinfonia. Doutora Maitê, vamos para a mesa? Vamos. Porque temos alimentos aqui que exemplificam como que a gente pode cuidar para não sofrer da síndrome de fome oculta, não é isso? É. Fiquei com medo, porque essa fome, essa coisa, é bem isso que você falou. Come uma coisa que, continuo com fome. Normalmente é final de semana quando a gente está em casa. E a gente não consegue identificar, né? Aí você até come uma coisa gostosa, de desejo. Como é que eu vou identificar, doutora Maitê? Só com exame de sangue mesmo. Não tem outro jeito? Não tem outro jeito, tá. Né? Porque isso envolve também compulsão. Então tem pessoas que também, não é só o nutriente. Às vezes a pessoa está ansiosa, a ansiedade diminui a serotonina no cérebro, que você fica beliscadora para o doce. Pessoas que estão nervosas, com problema a resolver, geralmente é falta de dopamina, aí você vai mais para o carboidrato, para a compulsão, para a repetição. Olha que coisa. O nosso cérebro é muito interessante, não é só a química de nutrientes, é hormônios, é a questão do nosso... Como que a gente está no dia. Você percebe? Se dá alguma coisa errada no nosso trabalho... Desequilibra. Você chega em casa querendo comer um doce, não é? É. Abrindo a geladeira. É isso mesmo. E o que a gente tem para dizer sobre esses alimentos? Existem várias vitaminas que a gente precisa regularizar, ainda mais dependendo da fase. Por exemplo, pessoas que estão fazendo uma quimioterapia, que estão passando por uma doença crônica grave. É imprescindível regularizar vitaminas para até a tua imunidade melhorar e você responder a um processo de um tratamento. As crianças têm a quantidade exata, os adolescentes, então sempre procura ajuda. Mas, vamos lá, esses são os mais importantes. Cálcio. Tá dando para escutar minha voz? Tá dando para escutar. Não, imagina. O cálcio todo mundo precisa para o osso crescer, para o cabelo, né, para a fibra. Quer um copo d'água? Eu quero pouquinho, então eu estou sentindo, favor. Tá assim, ó, pronto. Obrigada. Copinho de água, sempre à mão. Cálcio eu acho no espinafre,
no leite, nos queijos em geral? Derivados, Tá. né? E às vezes as pessoas falam, ai, mas que leite que eu tenho que tomar? O desnatado, semidesnatado? Não, gente. Desnatado e semidesnatado é para quantidade de gordura, é Tá. para colesterol. Para cálcio, geralmente o leite integral é o melhor. Olha só. Tá? Tá. E as verduras equivale tudo que é escuro, brócolis, espinafre, não vale ao alface, tá? A couve que está ali no outro grupinho também poderia estar aqui. Sim. Tá. Olha, gergelim, a gente não dá valor pro gergelim. Ele alta concentração de cálcio e de ferro, que a gente precisa muito. Tá. Então, 3 colherzinhas de gergelim equivale às vezes 2 copos de leite. Que coisa. Tá. Muita gente fala mal de leite, mas leite é muito importante e muito saudável. Tem cálcio, Adoro ferro, leite. zinco. Então, se você tomar na quantidade exata, não exagerar e não tiver uma intolerância, Perfeito. e o cálcio na adolescência e na criança é que vai formar massa óssea para não ter uma osteoporose no futuro. Tá. Então, é super importante. Tá. Potássio. O potássio, muita gente vincula à atividade física. Sim. Que potássio dá cãibra, né? Tá tendo tremor. A falta do potássio. Falta de potássio. Tá. Qual é a primeira coisa, Rê, que vem na tua cabeça quando fala alguma coisa para repor potássio? Banana. Todo mundo é Todo banana. mundo. Eu não sei por que a gente introjetou isso, né? Porque eu tô vendo que aqui tem abacate, uva passa, Isso. tomate. E olha que loucura. A gente precisa de potássio por dia, quantidade do dia inteiro, 4,7 gramas. Quanto é isso? Isso é, quer dizer, são 14 bananas. É muita banana. Então não é a banana que tem mais potássio, gente. Que coisa. Olha só, uma mãozinha de uva passa, 100 graminhas. Isso equivale já a quase 3 bananas. Nossa, E então... porque a gente tem na cabeça que a que a banana... banana... A Fake gente news. aprendeu assim. Eu acho que fake news. Né? Muito antes do termo existir. E o tomate tem quanto de Também, potássio? tomate tem mais que a banana. Olha só. Olha que legal. Então, molho de tomate que você pode colocar nas comidinhas, você pode ingerir mais potássio. Tá. Frutas como banana e o abacate são as que mais têm potássio. Tá. Tá? Vitamina A. A vitamina A que a gente falou, que é bom para os olhos, para a imunidade, para a pele, ela vem de coisas amarelinhas, do beta-caroteno. Então, milho, Abóbora. abóbora, ótimo, mamão, Tá. beterraba e gema de ovo. Gente, a gema de ovo tem tanta vitamina boa e principalmente a A. E é tão gostoso o gema de ovo. Aqui nós temos magnésio. O magnésio é muito importante, agora está na moda falar aqui. Ah, é? Dores musculares, fibromialgia, cansaço, fadiga vem de falta de magnésio. Tá. A banana tem bastante magnésio? Tem. Mais que potássio. Mais que potássio. Olha só. E o abacate também tem. Tá. Uva E aqui esse também. grupinho, o que que é? Ferro. Ah, esse é fácil, né? Tá. Então, feijão, todo mundo sabe. Quanto mais pretinho o feijão, mais ferro tem. As carnes mais vermelhinhas, o bife de fígado, ele tem 2 a 3 vezes mais ferro do que a carninha. Por isso que nossas avós, tá com anemia, tá Fígado. bife de fígado. Engraçado tá que ontem eu vi na rede social do Mulheres, no @Gazeta Mulheres, alguém falando, nunca ninguém fez uma receita com fígado. certo. Pois é. Tá vendo? Eu adoro fígado. Acebolado é gostoso. Adoro fígado. O Simar gosta de fígado, todo mundo aqui gosta de fígado. Boa, Eu fazer uma receita com fígado. Vamos voltar com as perguntas do pessoal de casa sobre a síndrome da fome oculta. Primeira pergunta da Marisa. Como é possível saber se uma pessoa que come muito tem compulsão alimentar ou sofre com essa síndrome? Excelente pergunta. Excelente. Porque não dá para saber assim, só avaliando a pessoa, sem fazer exames de sangue, né? O que é compulsão? Você está comendo, aí você come sem pensar. Geralmente olhando a televisão. Oh, não é mais. Agora é o computador, Agora a tela é. do Verdade. celular. Aí come. Aí você ainda continua sentindo fome. Você passa do limite. Aí você se sente culpado que você passou do limite. Da compulsão você pode até levar uma bulimia. Daí que a pessoa se sente culpada e provoca um vômito. E mesmo assim você repete esse hábito e a fome não passa. Então a compulsão tem, lógico, a parte psicológica, mas às vezes essa compulsão está se iniciando por causa de falta de nutrientes no Uma organismo. coisa puxa a outra. E vai levando. Olha, tá. Próxima pergunta, enviada pela Karen. Ter a necessidade de comer muito um alimento significa falta de nutrientes específicos na alimentação? Sou viciada em arroz. Cara, aí viciada em arroz aí não é não. Ou viciada em chocolate, né? Aí- Chocolatras, né?
Quando a gente é viciado numa coisa que a gente gosta muito, aí é gosto envolvido, né? E muitas vezes, para você repor todos os nutrientes, não é um alimento. A gente tem que, na verdade, variar a qualidade, pequenas quantidades, que é o que a gente falou lá. Ah, manteiga, margarina, mas se a gente comer um pouquinho, a gente precisa de gordura todo dia. Se você não exagerar nas outras gorduras, não faz mal, né? Então, geralmente a síndrome da fome oculta está envolvida em quem não muda a qualidade dos alimentos. É justamente o contrário. Tem pessoas que só comem arroz, feijão e batatinha. Não come uma verdura, um legumes, não come uma fruta. Tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Quanto que você precisa comer para não entrar numa síndrome, uma fome oculta? Em torno de comer 3 a 4 hortaliças por dia. Diferentes, e 3 a 4 frutas diferentes por dia. É quando a gente fala em obesidade, aí eu já pego no pé. Porque eu falo que a manga engorda, a laranja, tem o alto índice glicêmico. Então, saber escolher, dentre a variedade, a qualidade com menor caloria para não engordar. Porque isso que dietas restritivas, outro dia eu falei de cetogênica. Foi. A gente tem que fazer por um período para atingir o objetivo, para emagrecer. Mas depois, para você fazer uma manutenção do peso, você tem que ir reintroduzindo as hortaliças, as frutas de uma forma saudável e gastando energia com atividade física para fazer esse balanceamento calórico. Perfeito. Né? Mais uma pergunta enviada pelo Fábio. Como é feito o diagnóstico da fome oculta? Há algum exame físico? Então, no dia a dia não é só a pessoa sentir fome, compulsão, querer comer. Isso é o que mais assim a gente pega de específico. Mas é a pessoa fadigada, cansada, dores musculares, parece que é depressiva. Olha. Com certeza é falta de vitamina e aí você tem essa compulsão que você não sabe se controlar. E o diagnóstico é feito com exames de laboratório. Então não é exame físico? Não é exame físico. Fisicamente a gente pode observar a disposição, a memória. Isso, mas o comportamento. É uma autoobservação, né, doutora? Sim, porque para chegar numa alteração física que existe, por exemplo, falta de cálcio, vai dar osteoporose, vai dar uma fratura. Olha só. Mas para levar nisso, aí já passou do limite, né, da deficiência vitamínica. Claro. Doutora Maitê é médica. Ela tem um site que é endoc.com.br. Doutora Maitê Pimentel está no Instagram como @Maitê, lembrando que Maitê é com THE, Maitê _endócrino. O site Endoc, abreviatura de endócrino, sabe? Endoc.com.br e o Instagram Maitê com TH _endócrino. Muito obrigada. Muito obrigada. Melhoras para essa voz, viu? Obrigada, Cansa ficar rouca, não cansa? Nossa. Porque a gente força para falar. Pois é. Chega no final do dia, você tá com uma fadiga, né? É de fazer força para falar. Verdade. Então, desculpe. Cuide-se, imagina, cuide-se. Até a próxima.